Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Hoje, o nosso Pai Celestial nos ensinará, através da sua palavra, que Ele constantemente está fazendo convites a seus filhos. Para quê? Para que venhamos a viver o sobrenatural, aquilo que Ele planejou. Então, quero te dizer que Deus, neste momento, te está convidando para fazer coisas tremendas. Vamos estudar? O nosso Pai Celestial conhece a todos os seus filhos, conhece suas características, suas habilidades, seu talento. Deus te conhece perfeitamente, como também a mim. E é por isso que cada vez que Ele nos convida a viver o sobrenatural, Ele já sabe que temos toda a capacidade e, sobretudo, os recursos para viver isso. Como saber disso? Então eu quero ler um texto, estudar contigo, um texto muito conhecido que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Também este texto é conhecido como o chamado de Abraão. Então veja o que diz os primeiros versículos da palavra do Senhor. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Que interessante. Deus faz um convite tremendo para Abraão. Só que diz assim que certo dia, era um dia comum, de repente Deus aparece e diz a Abraão: olha, você precisa sair da sua terra, aí do teu entorno, eu desejo que você venha viver coisas maiores do que já conseguiu até o dia de hoje. Só que tem um propósito. Qual é o propósito? Aqui diz assim: você, Abraão, será uma pessoa extremamente famosa, uma pessoa muito abençoada e poderá abençoar aos outros com essa bênção. Sim, e é verdade. Até o dia de hoje, miles de anos depois de Abraão, deste momento, continuamos recebendo a bênção através desta linda promessa. Olha, aí eu quero te falar de um ponto extremamente importante, já no início desta aula, que se encontra neste mesmo capítulo 12. Diz que Abraão, neste momento, quando ele recebe o convite do Senhor, Abraão está com 75 anos de idade. 75 anos de idade é bastante. Eu ainda não cheguei nessa idade. Mas veja, por que isto é importante? Porque muitas pessoas, quando estão nessa faixa etária, eles pensam o seguinte: eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer na vida, já consegui o que tinha que conseguir, vou deixar as coisas novas para a juventude. Ok, só que existe um detalhe aqui bem interessante. O Pai Celestial conhece tuas características, conhece teu talento, habilidade, conhece teus recursos e Ele sabe usar tudo isso. Tanto faz o momento ou a idade na qual tu te encontras. Este é o detalhe maravilhoso que nos já revela este texto bíblico. Deus sabe quem é você, sabe tudo sobre você e Ele deseja te levar a viver o sobrenatural. Então, começa por aí. Eliminemos essa desculpa de que eu acho que na minha idade não acontece mudança. Sim, acontece e muitas, ok? Aleluia por isso. Deus está contigo. O Pai continua te usando. Mas veja, neste momento do texto bíblico, traz neste convite, por dizer assim, para Abraão, traz duas questões importantes. As duas estão relacionadas. Uma diz assim: Abraão, você precisa sair da tua terra, do lugar onde você se encontra, porque eu quero te levar a um novo momento, a um novo estágio na vida, ok? Só que aí, nessa nova terra que é abençoada, que o próprio Deus escolheu, diz assim: você poderá ter muitos filhos. Aqui está um detalhe importante. Por quê? Porque Abraão, você lembra, ele tem sua esposa Sara, e Sara não pode ter filhos. E Sara também está nessa faixa etária dos 70 e tantos anos, ok? Então Abraão poderia dizer assim: olha, até que ir até uma nova terra, um novo lugar, até que eu acredito nisso. Mas minha esposa ter filhos, será mesmo? Só que Abraão aceitou. Por que ele aceita?
eu acredito também, aqui quero colocar isso em uma questão muito pessoal, porque isso me leva a entender que é assim. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, quanto mais nos relacionamos com o nosso Pai Celestial, mais também conhecemos o seu poder e acreditamos no sobrenatural, aquilo que Ele pode fazer. Então, Abraão já tinha uma comunhão com o Senhor, tinha um relacionamento com Ele, e é por isso que quando houve este chamado, este convite, ele aceita. Ele sai da terra dele e vai até o lugar que Deus deseja. Agora, como isto se aplica na tua vida, na minha vida? Veja bem, acabo de dizer que esse chamado, esse convite, estava dividido em duas partes. Primeiro, é o chamado de sai da tua terra e vá para um novo lugar. Se hoje eu usaria essa mesma ideia, seria assim Deus dizendo, olha, eu quero que você, meu filho, minha filha, venha a viver algo novo. Talvez um novo trabalho, uma nova profissão, sei lá, coisas novas, ok? Tudo bem. Até aí, um diz, eu aceito, Senhor. Mas a segunda questão é uma mudança interna, não é uma mudança externa. É algo que acontece dentro de nós. No caso de Sara, precisava Deus fazer que ela possa ter filhos. E é aí o detalhe. Quando o Senhor nos entrega uma nova promessa, algo que Ele deseja que você venha conquistar, Ele diz assim, eu já também fiz algo tremendo no teu interior. O quê? Eu te entreguei o Espírito Santo. Aí está o lindo. O Espírito Santo que está dentro de todos os filhos e filhas de Deus nos permite entender os planos do Senhor, nos permite identificar a voz do Senhor. O Espírito Santo também nos permite saber o tempo certo de avançar, de esperar, de dizer não, aquela proposta não é boa. É o Espírito Santo, é a voz do próprio Deus que habita em nosso interior que nos guia. E aí está o sentido deste convite. Veja, eu quero que fique bem claro. Deus também faz convites para você nesta época. Por quê? Porque Ele continua sendo o mesmo Deus, Deus do sobrenatural. Ele conhece tuas características, conhece tua habilidade, conhece teus talentos, conhece os recursos, conhece onde você mora, tudo. E Ele diz, e é por isso que com a ajuda do Espírito Santo, desejo te levar a viver o sobrenatural. Para isto precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que também fez Abraão. O quê? Obedecer. Sim. E é sobre isso que vamos agora entender melhor. Obedecer ao Senhor nos leva sempre na direção do sobrenatural. A obediência sempre está relacionada com o quanto conhecemos ao nosso Pai Celestial. Então, quanto mais nos relacionamos com Ele, mais sabemos do seu poder, das coisas maravilhosas que Ele faz em nossas vidas. Agora, o contrário que? Quando eu conheço ao Senhor só pela teoria, e então aí começo a duvidar, pensando assim, será mesmo que comigo Deus pode fazer isso? Olha quanta coisa que eu tenho, quantos impedimentos. Meu trabalho, a minha idade, olha a minha saúde, olha o lugar que eu moro, olha meu matrimônio, olha a minha família. E é aí a questão. Volto a dizer, eu, quando não conheço realmente o Senhor de um modo profundo, vejo que os meus problemas são maiores que o poder do nosso Pai Celestial. E é por isso que eu quero, neste momento, te dizer, obediência é conhecer quem realmente é o Pai Celestial. Então, procura te relacionar com Ele através da oração, através da leitura bíblica, através do devocional diário. E por quê? Por que falo disto? Porque quando Abraão recebe o convite do nosso Senhor, veja, diz assim, quero ler novamente esta parte, diz assim, Deus dizendo a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É interessante. Deus está dizendo, para uma terra na qual eu te estarei guiando, para uma terra na qual eu estarei contigo, vou te acompanhar em toda a viagem. E claro, você vai poder me consultar
em cada momento, no caminho, estarei contigo e aí você vai ouvir minha voz e eu vou te dizer por aqui, olha Abraão, espera um pouquinho, agora sim avança. Oh, que lindo! Exatamente o que Deus faz contigo e comigo até o dia de hoje. Ele diz assim, eu quero que você venha viver algo tremendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Algo que não é possível através do conhecimento humano. Não é possível através do esforço humano, ok? É algo do sobrenatural. Mas para que isso aconteça, lembra, eu estou contigo. Você precisa dialogar continuamente comigo. Precisa me procurar. Precisas ouvir minha voz e obedecer o que eu te estou falando. Que lindo, hein? Que lindo é saber disso. Então, obediência, lembre, é quanto mais obedecemos, é porque mais conhecemos ao nosso Senhor. Mas também, neste mesmo momento do convite, lembre, Deus convida você para viver o sobrenatural. Deus diz assim, cada momento da tua vida, cada estágio, cada etapa é importante. Okay? Não é que Deus só estará intervindo em nossa vida a partir de hoje. Não, Deus já desde o início, desde o ventre da nossa mãe, Deus está nos acompanhando e trabalhando em nossas vidas. Mas cada momento nos leva a novos desafios e também a deixar para trás coisas que já não são mais úteis para este momento. Ok? Por isso que Deus falou para Abraão, você precisa deixar a tua parentela, a tua cidade, aí, o teu dia a dia, para este novo momento. Igual acontece em você e em mim. Não necessariamente eu preciso ir para outro bairro, morar em outra cidade, talvez em outro estado. Não. O que eu preciso é mudar os hábitos. Os hábitos. Deus diz assim, você precisa, meu filho, minha filha, deixar alguns hábitos para poder avançar e estar em novos estágios, em novas etapas, no qual sim, o sobrenatural chega à nossa vida. Como assim? Vamos lá. Imaginemos um exemplo aqui. Se eu sei que quanto mais me relaciono com o Pai, mais conheço o seu poder e Ele intervém mais em minha vida, então preciso separar um tempo para Ele. Claro que sim. Preciso separar um tempo para orar diariamente, para ler a Bíblia, para ter um devocional. Para que isso aconteça, é necessário tirar algumas coisas da minha vida. Não sei, talvez algo que está ocupando meu tempo. Algumas pessoas são o excesso de redes sociais, outras pessoas é a TV, ou outras coisas. Cada um vai avaliar e ver o que preciso tirar da minha vida para ter mais tempo com o Senhor. Ok? Então, se você ainda não sabe, pergunte ao Espírito Santo. Ele te ajudará a entender que hábitos é necessário tirar da nossa vida para conseguir as novas conquistas do Senhor. Muito bom. Mas veja, mais uma vez, eu quero falar aqui esta questão para concluir esta parte sobre Abraão. Diz assim que o texto fala, Abraão, eu te abençoarei para que você abençoe aos outros. Então, somos abençoados para abençoar aos outros. Por que isto é tão importante? Porque às vezes podemos acreditar que não, eu fui abençoado porque sou melhor que os outros. Então, os outros nem merecem. Eu estarei acumulando todas as bênçãos para mim. Não, não é assim. No reino de Deus é diferente. Você é o instrumento do Senhor, recebe a bênção, para quê? Para abençoar aos outros. Então, veja, se Deus te abençoou com conhecimento, o que tem que fazer com esse conhecimento? Entregar a outras pessoas, instruir, ajudar aos outros através desse conhecimento. E aí vai, cada um recebe segundo as características, dons, talentos, habilidades e recursos que temos. E sempre é para ajudar, abençoar ao outro. O outro precisa dessa bênção. Por isso que o Pai Celestial te está usando. Então, que bom que você entendeu. Muito lindo. Quando Deus te convida, é para viver o sobrenatural. E lembre, devemos obedecer. E obedecemos quando realmente conhecemos ao nosso Senhor. Mas, como então continuamos alimentando essa nossa fé e, como consequência disso, nossa obediência? É pelo ouvir. E é sobre isso que estaremos falando imediatamente. Ouvir
é muito importante. Por quê? Porque a partir do que ouvimos, podemos tomar decisões. Sim, eu vou explicar isso através de um exemplo. Quando eu cheguei aqui na cidade de São Paulo, algo que me incomodou no início é o barulho desta cidade. Sobretudo no trânsito. Eu saía dirigindo meu carro e de repente eu via o barulho das motos, dos carros, do caminhão. E isso me alterava muito. Até eu imaginava, quem sabe até posso produzir um acidente de tão nervoso que eu ficava. E então, logo, esse barulho me começou a bloquear. E cheguei um dia aqui em casa e falei para minha esposa, sabe, a partir de agora eu não dirijo mais o carro. É você que estará dirigindo em todo momento. Eu não. Veja, pelo ouvir, neste caso, barulho, algo negativo, me bloqueou totalmente aquela possibilidade de dirigir o meu carro. Olha como é importante ouvir. Este exemplo me levou a pensar que também é assim em nossa vida. Quando começamos a ouvir coisas negativas, também o medo nos invade e, como consequência disso, perdemos a possibilidade de colher as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque para nós tudo que é novo parece, não, melhor não faço aquilo. Por quê? Porque temos ouvido muitas coisas negativas. Agora, também existe o contrário. Quando ouvimos coisas boas, lindas, a voz do Senhor, isso nos traz confiança, nos traz segurança e a possibilidade de avançar. Como saber disso? Bom, eu quero ler mais um texto bíblico. Se encontra agora no livro de Josué. No segundo capítulo, é uma história muito conhecida por todos nós e que aconteceu com uma mulher chamada Raabe. Mas para isto quero explicar rapidinho a história. Diz que o povo de Israel estava próximo já para conquistar a terra prometida, a terra que o Senhor entregou. E agora eles precisavam tomar a primeira decisão, conquistar uma grande cidade que se chamava Jericó. Ok, e aí Josué, o líder do exército de Deus, enviou duas pessoas para ver como era essa cidade. E aí estes dois homens do povo de Israel chegaram até Jericó e se encontraram com Raabe. Veja, eles ainda estão com um pouquinho de dúvida, dizendo, será mesmo que Deus nos ajudará na conquista? Jericó é muito grande esta cidade, olha as muralhas. Mas é aqui que apareceu Raabe. Raabe falou o seguinte, capítulo 2, versículo 9. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Olha, ela, que não é o povo, não é de Israel, não é do povo de Deus, ela está confirmando algo tremendo. Diz assim, eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, já lhe entregou esta terra, esta cidade. Aí a pergunta é como? Como ela sabe disso? Por que tanta convicção? Aí ela continua agora no versículo 10. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Então ele está dizendo, eu já ouvi o que o Senhor fez através de vocês lá no Egito. Lá, quando estavam diante do mar vermelho. Olha, Deus, através do seu poder, abriu o mar vermelho e permitiu que vocês caminhassem e o exército do faraó foi totalmente aniquilado. É interessante, ela, Raabe, nunca esteve lá nesse lugar. Raabe, ela ouviu essa história e chegou a uma conclusão. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E ele abençoa e entrega a bênção, a conquista. E aí um detalhe que eu quero te falar nesta aula. Voltando para Abraão e concluindo com Raabe. Abraão ouviu o convite do Senhor. E ele aceitou e ele colheu a bênção do Senhor. Raabe também ouviu as bênçãos que o Deus poderoso, sobrenatural, esse Deus de milagres que fez lá no Mar Vermelho. Ele também ouviu e acreditou. E falou, olha, eu sei que o Deus de vocês cumpre. E é aí o ponto. O teu Deus, o meu Deus, ele cumpre suas promessas. E é necessário ouvir constantemente isso. Através dos louvores,
através da comunhão com outros irmãos, testemunhos lindos. É importante ouvir os testemunhos de milagres. É importante ouvir também as histórias bíblicas. É importante nos renovar ouvindo a voz do Senhor. E aí sim, a fé aumentará e como consequência disso, estaremos tomando a decisão certa. Qual é essa? Aceitar o convite do Senhor. E é por isso que eu quero concluir esta aula te dizendo que o Pai Celestial te está convidando neste dia a que você venha viver o sobrenatural, o milagre. Mas para que isso aconteça realmente, é necessário avançar, ir na direção na qual Ele nos está guiando. Ele deseja te abençoar na tua casa, na tua família. Ele deseja transformar teu matrimônio. E se você, por acaso, está com dúvida, ouve a voz do Senhor, ouve a palavra, ouve os louvores, os cânticos lindos que existem por aí, ouve também os testemunhos, porque é aí então que você avançará. Não deixa que as coisas negativas bloqueiem o sobrenatural do Senhor. Lembra, Deus te ama, Ele te conhece e Ele está contigo. E é aí que te está dizendo, vem. Por quê? Porque existem coisas lindas que ainda Ele deseja te entregar. Coisas que não conseguiremos com o nosso esforço humano, mas com a presença, com a graça divina do Senhor, sim, é possível. Deus está aí na tua casa, Ele te abençoa e te guia. E no nome de Jesus, esta semana seja uma semana de conquista com o nosso Pai Celestial ao nosso lado. Glória a Deus, aleluia, amém.